Como o Bolsa Família é romantizado no Brasil? Vem cá, se o governo te pagasse R$ 1.000 por mês apenas pra ficar em casa sem fazer nada, você aceitaria? Parece uma pergunta idiota, eu sei, mas e se eu te dissesse que isso já acontece? Tem gente no Brasil ganhando quase R$ 3.000 por mês pra não trabalhar. E o pior, esse dinheiro tá saindo do seu bolso. Só pra ser honesto aqui intelectualmente, são casos bem excepcionais, tá? É porque eu convivo, entende? Conviver é muito forte. Eu conheço pessoas que recebem Bolsa Família, entende? Até porque o meu trabalho mexe um pouco com isso. E, cara, é bem raro. Geralmente, Bolsa Família a pessoa recebe, tipo, uns 800 por mês. No máximo, do máximo, a pessoa recebe 1.000. Só que geralmente é 600, 800. Ainda é muito dinheiro, né? Claro. Mas vamos prosseguir com o vídeo. Se você tiver pelo menos 3 filhos e uma renda familiar de até 218 por pessoa, o governo pode te pagar esse valor todos os meses, sem você trabalhar, nenhum horário para cumprir, muito menos ônibus lotado ou chefe chato. Na verdade, se em algum momento você conseguiu um emprego, formal ou não, e for descoberto, perde esse benefício. É literalmente um incentivo de R$ 1.000 a R$ 3.000 para você não trabalhar. Salvo engano, inclusive, o único requisito do Bolsa Família, óbvio, tirando os requisitos formais, tu precisa ter uma baixa renda, é que o seu filho precisa estar matriculado numa escola pública e estudando. Só isso. Esse é o único requisito. Tipo, tu não precisa procurar emprego, tu não precisa tentar fazer algo, tentar empreender, nada. O seu filho precisa estar na escola. Só. Eu não sei nem se tem critério de desempenho, eu só sei que tem critério de que ele tem que estar estudando. Mas, tipo, é bizarro, cara, bizarro. Tem tanta coisa que tem que melhorar no Brasil que, sei lá, eu não consigo contar nos dedos. Se isso te parece meio absurdo e talvez até mentira, saiba que o Brasil tem 13 estados onde o número de beneficiários de programas como Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores de carteira assinada. Com destaques para Bahia, Pará e Maranhão. Eu sou do Maranhão e é claro que a gente já cagou no mato e limpou o boga com sabugo. E mais, nós temos pelo menos 94 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de auxílio, o equivalente a 44% da população brasileira. E eu tenho certeza que existem várias pessoas realmente necessitadas desses benefícios. Talvez você mesmo conheça alguém assim. Porém, 94 milhões de pessoas é muita gente. Será que todo mundo ali precisa mesmo? Ou nós estamos sustentando uma estrutura fraudulenta que incentiva milhões a se manter na pobreza? Bom, na minha opinião, é o segundo caso. Mas calma, se você me der apenas alguns minutos, eu vou te explicar de maneira bem rápida e didática porque, na prática, programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e INSS e vários outros tipos de auxílio funcionam como uma âncora e fazem mal tanto para quem recebe quanto para quem paga. Porque assim, eu posso não ser o maior gênio da matemática, mas tenho certeza que o país não tem quase 100 milhões de indivíduos incapazes de produzir. Prova disso é que em 2024 essas mesmas pessoas tão necessitadas enviaram 3 bilhões de reais para bets em apenas um mês. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham das bets, cara? Honestamente, eu acho que tinha que proibir. Eu acho que tinha que proibir. Não tem nenhum benefício pro país isso. Não tem nenhum benefício pro país você ficar torrando bilhões todo mês e mandando dinheiro pra paraíso fiscal. Tipo, o dinheiro sequer é reinvestido aqui no Brasil. Ele só vai pra fora mesmo e é isso. É uma máquina de sugar dinheiro pra fora do país. Eu não vejo nenhum benefício. E olha que eu tô falando só da parte econômica. Se entrar na questão moral, a gente tem vários outros malefícios pra esse tipo de jogo. Eu, sinceramente, acho que deveria ser proibido. Mas aí, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Além de que, há diversas fraudes e irregularidades dentro desses programas, como pessoas de classe média recebendo benefício ou omitindo o parceiro para se identificarem como solteiras. E paz. Ah, sim, é porque eu falei bet mais, tipo, generalizando, porque bet geralmente é aposta esportiva, né? Não, aposta esportiva é o menos pior. Cassino que é o pior, porque cassino é literalmente programado pra você perder, pô. O cassino online, mano, o cassino físico, ele já é programado pra você perder. O cassino online, então, que são linhas de programação, ele está programado pra casa sempre ganhar. Não faz sentido, entendeu? Esse ficar confiando nisso. Aí o Tabzinho, junto disso, proibia também os sites. Aí o Silvio, não tem como o Brasil deixar tigrinho. Não tem, mano, não tem. Mas pelo visto o governo vai deixar. Porque, né, esses caras ganham tanto dinheiro que eles conseguem fazer o que, por exemplo, o que eu disse na outra live. Eles conseguem comprar políticos, entende? Pessoas do judiciário que nem o cara do Banco Master fez. E assim eles ficam blindados. E agora ninguém mais quer proibir bet no Brasil, ninguém mais quer proibir cassino. Complicado, cara, complicado. Meu caro jovem, não é o governo que banca tudo isso, e sim você que trabalha na escala 6x1, ganha 1.500 por mês e dá o sangue pra pagar a própria moradia e as contas sem nenhum auxílio. Enquanto nós temos influenciadores famosos que se vangloriam de ganhar auxílio, mas compram um carro zero e iPhone do ano. Parece até piada, mas a gente tá no Brasil, isso é só uma terça-feira qualquer. Mas afinal... Mano, a mulher... Por que a mulher do Pico Paraná apareceu ali, velho? Parece até piada, mas a gente tá no Brasil. Mano, a mulher que abandonou o cara do topo da montanha. Porra, vocês viram essa história, né, inclusive. Isso aqui é bizarro, mano. Ela abandonou o cara lá e dane-se, foi embora. E agora ela tá famosona, tá cheia de seguidores e tudo. No Brasil. E qual o problema de tudo isso? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se você é uma pessoa trabalhadora e honesta, eu vou te dar só uma chance de provar isso. Dá o like de trabalhador nesse vídeo e inscrição com o sininho ativado. Pode... Dê o like no meu vídeo e se inscreva no meu canal.
E você aí que tá assistindo minha live, me siga, cara. Eu sei que você tá assistindo e não me segue. Me siga. Fazer o que eu tô esperando. E bom, rapaziada, meu nome é Samuel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pra quem não sabe, ou tá chegando agora, esse vídeo faz parte de uma grande série sobre o Brasil, onde de tempos em tempos eu disseco algum tema relevante do nosso querido país, com dados, reportagens e principalmente casos reais. E vocês costumam gostar bastante. Já falei sobre a cultura brasileira, economia, funk e os clássicos vídeos de romantizações que vocês adoraram. Crime, pobreza, favela e hoje, senhoras e senhores, a romantização do Bolsa Família. Ou melhor, do assistencialismo brasileiro. Mas eu acho que Bolsa Família soa melhor pro YouTube, né? E cara, sinceramente, eu acho que não tinha forma melhor de a gente começar o ano de 2026, se não com mais um vídeo dessa série tão querida, né? Mas assim, vamos entender com um exemplo bem prático. Como funciona o assistencialismo? Vou jogar R$50 no Tigre abençoado pela live do Stuart. Irmão, vai ter mais dopamina eu jogar aqui do que jogar... Mano, porque foi exatamente como o Firmino falou. Esses caras, eles ainda são cruéis, eles querem o teu dinheiro rápido. Então, basicamente, o negócio vai girar, você vai perder tudo em 10 segundos. Tipo, é bizarro, mano. E o pessoal fica viciado nesse tipo de coisa. Tem que proibir mesmo, velho. Brasileiro. Esse funkzão. Esse aqui é o Joãozinho. Ele tem 27 anos, mora com a sua mãe, nunca terminou o ensino médio, tem 2 filhos pequenos e, claro, não trabalha de carteira assinada. Joãozinho nasceu em um bairro pobre, sem nem saber quem é o seu pai e nunca teve acesso a coisas como saneamento básico e boa educação. Ou seja, sua vida foi muito difícil, não ironicamente. A mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, também sem carteira assinada, e não pôde educá-lo da forma correta. Por isso, influenciado pelas más companhias, ele largou a escola e engravidou 2 novinhas no baile funk da sua favela. Mas, de alguma forma, eles vivem tranquilos. Joãozinho tem uma moto boa para dar grau e sua mãe tem bastante tempo para viajar e fazer os passeios que ela quer. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como essa família se mantém? Bom, Joãozinho recebe R$600 de Bolsa Família e mais 150 por filho. Só aí, nós já estamos em 900. Sua mãe é idosa e não conseguiu se aposentar, porque não tinha tempo de contribuição. Logo, ela recebe o chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, concedido a deficientes ou idosos que não possuem condição de trabalhar e se manter. Ele é um salário mínimo, então são mais R$1.518 nessa conta, o que totaliza R$2.418, sendo uma família de 4 pessoas, onde ninguém trabalha formalmente. E guarda bem essa palavra formalmente. Eles também não precisam pagar moradia, porque se enquadram em 2 possibilidades. O Minha Casa Minha Vida antigo, onde o governo concedia casas a pessoas pobres, ou no chamado aluguel social, que em alguns municípios custeia o aluguel de famílias, ou pelo menos uma parte dele. O mesmo vale para água e luz, que pode ser tanto feito por um gato, como se enquadrando na tarifa social, que reduz até 65% das contas. Ah, e ainda tem o auxílio gás, o kit enxoval, o vale leite, o transporte gratuito e mais. Tudo a depender do município, não são todos, mas pode acontecer. Se a gente colocar essas coisas na ponta do lápis, Joãozinho e sua mãe facilmente recebem mais de R$3.000 por mês por meio de dinheiro e na economia daquilo que deixam de gastar. Ou seja, isso é mais do que se cada um trabalhasse num emprego formal. Logo, pra que assinar a carteira? E agora entra o grande plot twist. Joãozinho, na verdade, trabalha, mas é como motoboy sem vínculo na adega do seu amigo, o que garante mais R$2.500. Isso aí acontece bastante, tá? Isso acontece bastante. Como tem muito autônomo e emprego informal no Brasil, a pessoa recebe auxílio, mas trabalha de qualquer forma. É complicado, né, cara? R$500 por mês, e sua mãe, uma vez por semana, faz uma faxininha na casa da sua ex-patroa, o que dá mais uns R$1.200. Logo, a renda da família, na verdade, é de quase R$7.000 por mês, que dá R$1.750 por pessoa. É por isso que eu falei que aquele cálculo do Bolsa Família tava um pouco exagerado, né? Tipo, isso não é o caso médio nem ferrando. O caso médio geralmente é de uma pessoa ferradona mesmo, recebendo bem pouco. Mas é possível. Ele tá demonstrando isso aí com números, né? Muito acima dos 218 limite para ganhar benefício. Mas Samuel, como o governo não descobre e acaba com esse esquema? Bom, por vários motivos. O primeiro é que um benefício não anula o outro, e eles podem ser acumulados. Desde a criação do Auxílio Brasil e de reformulações posteriores, o BPC, por exemplo, não impede o recebimento de Bolsa Família, desde que a renda declarada não ultrapasse o limite. E calma que a gente já vai chegar lá. O segundo motivo é que o CAD único, o método por onde as famílias declaram a necessidade de receber os benefícios, é baseado, olha que interessante, na autodeclaração. Ou seja, como o brasileiro é um povo 100% verdadeiro e honesto e nunca quer levar vantagem em nada, o governo confia que você tá dizendo a verdade quando faz o seu cadastro. Pode confiar. E o terceiro motivo é que esse dinheiro vindo do trabalho informal é quase impossível de ser rastreado. Pelo menos por enquanto, pois tanto Joãozinho como sua mãe recebem por semana em dinheiro físico. E como eles não são bobos, usam esse dinheiro em compras sem colocar o CPF, ou seja, sem identificação. E essa é uma das respostas sobre por que o assistencialismo brasileiro é um câncer. E bom, pelo menos Joãozinho não foi pro crime virar uma vítima da sociedade, né? Antes de pensar em matar, pense em dar educação. É óbvio que eu dei uma exagerada nesse exemplo e coloquei todos os benefícios possíveis. Na prática, é difícil uma família receber todos eles. Foi o que eu falei, cara. O caso médio do Bolsa Família geralmente é um caso bem ferradinho.
Só que tem muita coisa nesse programa que tem que mudar, cara. Especialmente, tipo, a visão que as pessoas têm de que se tá recebendo Bolsa Família, já salvei, tá bom. Não, cara, você não salvou. Não tá bom. Aquela pessoa tem que ser integrada ao mercado de trabalho e ela tem que ser capacitada ao ponto dela não depender de auxílios que ficam variando o valor conforme vem governo, sai governo. É bizarro que as pessoas não tenham essa perspectiva. As pessoas têm a perspectiva de que, sei lá, se tá recebendo um dinheirinho aí já tá bom. Não está bom. Aquela pessoa tem que ser uma pessoa capaz de caminhar sozinha e não caminhar com, sei lá, uma muleta toda ferrada que você deu pra ela. Mas você pode ter certeza que pelo menos esse combo de Bolsa Família mais BPC para idosos, somados a um trabalho informal, é muito comum em várias famílias. O Brasil tem hoje quase 40 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, ou seja, pessoas que podem muito bem estarem cadastradas em programas sociais, enquanto faturam mais do que você, trabalhador honesto da escala 6x1, que sustenta essa galera. E pode ter certeza que eles estão inscritos, porque é 94 milhões de brasileiros, tá ligado? E assim, eu não sei vocês, mas quando a gente fala sobre precisar receber um benefício, não é como se fosse algo vergonhoso, sabe? Tudo bem, acontece, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Meritocracia é uma coisa que não existe, mas você não quer ser visto como alguém pobre e necessitado. Se eu recebesse um Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, com certeza iria esconder isso, ou pelo menos não deixar claro pra todo mundo. Mas aqui no Brasil nós temos um pequeno probleminha, chamado romantização da pobreza. Já ouviu falar? Eu não vou dissecar esse assunto porque já fiz um vídeo inteiro sobre ele. Inclusive, tá perto de alcançar 1 milhão de visualizações. Já assistiu? Mas de uma forma bem resumida, o nosso país é tão pobre, mas tão pobre, seja de boas referências, ídolos, caráter e educação de qualidade, que vários fenômenos bizarros de romantizações acontecem por aqui, todos dentro do espectro da pobreza. Nós temos a romantização das favelas, que passaram de um lugar feio e perigoso para algo glamourizado nas redes sociais, séries e músicas, a romantização do crime e do criminoso, que passou a ser idolatrado, inclusive com perfis de traficantes nas redes sociais, artistas e enfim. Dentro desse espectro surgiu a romantização do assistencialismo, o tema do vídeo de hoje. E eu sei, isso não faz o menor sentido, provavelmente você acha que eu tô inventando esse termo, mas já existem até mesmo influenciadores que propagam isso. Cara, esse negócio das influencers do CRAS é bizarro. Porque, vamos lá, duas coisas, primeiro, antes de falar. Primeiro, é óbvio que isso daí é rage bait purinho. Elas sabem que ganham engajamento falando esses negócios e elas ficam falando. Elas ficam sendo babacas na internet de propósito. Segunda coisa, velho, muitas vezes elas mentem, tá, por engajamento. Não é só questão de ser babaca e ficar falando coisa nada a ver. Elas mentem, tipo, inventando valores só porque sabe que vai dar engajamento. Tipo, ah, eu acabei de comprar o meu carro zero com o valor de Bolsa Família. Gente, ela não comprou um carro zero com o valor do Bolsa Família, pelo amor de Deus. Mas dito essas duas coisas, velho, é bizarro que essas pessoas ainda estejam recebendo esses benefícios. Tendo em vista o trabalho que elas estão fazendo de difamar até mesmo as pessoas que recebem o benefício, elas já deveriam ter tido o benefício cortado. Isso daí é óbvio, mano. Até porque elas estão ganhando dinheiro com a internet já, devem divulgar tigrinho também. É uma loucura, cara, que essas coisas aconteçam impunemente no Brasil. Se você pesquisar por Bolsa Família, CRAS ou termos parecidos no Ticoteco e outras redes, vai encontrar uma série de vídeos de humor com pessoas indo buscar os seus benefícios. Muitos até fazem graça com o fato de irem mal vestidos para se passarem por pobres, e apesar desses conteúdos não serem todos reais, a gente sabe que funciona dessa forma. Se não existe uma fiscalização forte e só o que vale é a palavra do beneficiado, então qualquer um pode conseguir. E olha, eu vou ser ainda mais direto e dar dois nomes que viralizaram recentemente por conta disso. Meriane Silva, mais conhecido como... Não existe também uma... É porque essa daí é antiga mesmo. Mas eu acho que era Vivido Pix, alguma coisa assim. uma diva do CRAS, e Rose do Bronze, que eu já trouxe no vídeo. Essa Rose do Bronze, mano, você já viu o vídeo dela discutindo com uma mulher na comunidade que ela mora? Meu Deus do céu, isso daí é tipo... Exato, é o Brasil soberano. Isso daí é o Brasil soberano. Das favelas. As duas ficaram famosas há pouquíssimo tempo por vídeos bem parecidos. Meriane foi flagrada fazendo uma espécie de barraco dentro do CRAS, porque segundo ela, o seu benefício veio pela metade. Ou talvez ela só tenha usado pra pagar a parcela do iPhone e não lembro, né? Brutal. E você até pode pensar que essa cena foi ensaiada, mas eu vasculhei todos os perfis oficiais dela e não encontrei. Ou seja, provavelmente ela apagou ou ela foi gravada de fato por outra pessoa. E em outro vídeo viral... É Juju do Pix, né? Vivi do Pix, não, eu falei errado. Ela ainda reclama dos alimentos vindos numa cesta básica. Apesar de que essa Juju do Pix não tinha a ver com CRAS também, né? Ela tinha a ver com outro negócio lá envolvendo Pix e tal. Mas sei lá, veio ela na minha cabeça. Enfim, contemplemos o Brasil soberano aqui, tá, gente? A soberania brasileira. Infelizmente, Meriane é tão pobre, mas tão pobre e necessitada, que em outubro de 2025 acabou sendo denunciada ao Ministério Público por exibir a compra de um Jeep avaliado em pelo menos 170 mil reais. A foto foi parar na justiça e ela resolveu de livre e espontânea vontade abrir mão do benefício e gravar um vídeo explicando tudo. Eu não entendo, mano. A pessoa ganha Bolsa Família é criticada. Aí quando ela poupa 170 mil reais em Bolsa Família e compra um Jeep, ela é criticada? Calma aí, né, gente? Calma aí. Pô, é bizarro, né, velho, que, tipo, isso seja permitido. Ela realmente mereceu ser denunciada, pois isso daqui é surreal. A menos que o carro não seja dela e que ela esteja mentindo também por engajamento. Mas se for, ela precisa ser denunciada mesmo, pô.
Isso daí prejudica até quem recebe o programa, porque dá a entender que quem recebe o programa é vagabundo, enganador, sendo que tem muita gente que recebe porque precisa mesmo. De uma pérola, inclusive, eu vou deixar aí pra rodar. Gente, nesse exato momento, eu tô me desligando, né, do programa Bolsa Família. Me denunciaram por conta que eu comprei um carro. Mano, como é bom ser um país soberano. Me botaram pra fora do benefício, né? E antes que aconteça o pior, eu vou assinar numa boa. Eles conversaram comigo, pediram pra mim sair imediatamente do cadastro único. Vou assinar tudo aqui e vou sair do meu cadastro único. E eu não vou mais receber o meu Bolsa Família. Eu tô triste, com o coração na mão, porque R$750 é dinheiro, tá? Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep? A fiscalização do governo é tão Porra, como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep? Cara, eu tô falando, essas pessoas mentem pra caralho. Elas não deveriam ser permitidas receber isso, mano. Elas estão só usando o programa pra ganhar dinheiro, velho. eficiente que ninguém nunca havia desconfiado que, tendo mais de 600 mil seguidores nas suas redes somadas, ela não precisasse mais de auxílio. Só que a parte mais engraçada dessa história foi as contradições no seu depoimento. Primeiro, ela disse que o valor faria falta pra pagar o carro, e depois que o carro já estava quitado. Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep sem o meu Bolsa Família? Também disse que aquele iPhone, visto nas imagens do barraco e numa foto satânica deitada no colchão, tinha sido comprado com o Bolsa Família, e depois disse que foi um presente. Conta que eu comprei um carro, eu comprei um iPhone 17. Ou seja, tá tudo errado nessa história, e essa mulher ganha tanto dinheiro que comprou até um carro de quase 200k. Pobre sou eu e você que tem que trabalhar todo dia, tá ligado? Agora, outro exemplo é a Rose do Bronze. Ela viralizou um tempo atrás com um vídeo gravado por ela mesma, onde Mano, vocês já viram esse vídeo? Cara, esse vídeo, ele rodou tanto no meu Twitter, tanto quando ele foi lançado, que vocês não têm ideia. aparece comemorando o recebimento do seu Bolsa Família. E detalhe, ela diz que recebe há 25 anos, é mais velho que eu. 25 anos pra receber o Bolsa Família, cara! E se pra você os 600 mil seguidores da Meriane já devem render muito dinheiro, imagina ter quase 2 milhões e meio, Caralho. além de postar o próprio trabalho nas redes sociais, o que automaticamente desqualificaria do programa. Mas o pior nem é isso, e sim o fato dela divulgar tigrinhos e bets, que, pra quem não sabe, pagam muito dinheiro pra quem divulga. Papo de 20 e 30 mil reais por mês pra influencers pequenos. Agora imagina quem tem milhões. E mano, eu juro que eu pensei que, putz, eu vou ter que usar o mesmo história do vídeo das favelas pra mostrar ela anunciando o bet. Mas foi só abrir o perfil dela que a primeira coisa que apareceu foi um anúncio de plataforma. O que significa que ela tá ganhando dinheiro com isso há meses. Eu vou aproveitar e soltar aqui, ó, um site aqui de 5 pra vocês, tá fazendo a pezinha de vocês também. E esses dois Tá fazendo a fezinha, mano. Cara, o público dela é público de classe baixa, é público pobre. Tu tá pedindo pro pobre que tem 2 moedas no bolso botar uma moeda no tigrinho, velho. Por isso que eu falo, deveria ser criminalizado isso. Eu não vejo como uma coisa saudável, nem um pouco. Corro legal, estranho que muitos postam suposto carro novo, mas continuam morando num bairro que só tem escadaria. Porque às vezes, duas coisas, né? Às vezes a pessoa, tipo, só tá lá pra poder ficar gravando vídeo, mentindo e tal. E segunda coisa, às vezes a pessoa realmente tá presa ao ambiente. E os dois cenários são tristes pra cacete, né, cara? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer no Brasil? Não é com nenhum preconceito, mas esses vídeos me dão um nojo. Cara, o nojo é um nojo moral, entendeu? Tipo, isso aqui é errado. É simplesmente errado. exemplos só demonstram o que eu falei antes. A fiscalização não existe. Se um influenciador gigantesco não é pego na malha fina, você acha que o Joãozinho e a sua mãe daquele exemplo inicial vão ser? Óbvio que não. O verdadeiro pobre e necessitado tá ralando todos os dias pra botar a comida na mesa, enquanto o rico, fingindo ser pobre, porque agora é status, é literalmente sustentado por ele. E calma que eu não tô falando da luta de classes. O que acontece é que quem sustenta essa galera somos eu e você, em todos os sentidos. Os tigrinhos que eles anunciam vêm da perda do nosso dinheiro. Quer dizer, meu não, porque eu não jogo, né? Mas enfim. E o Bolsa Família também, por meio dos impostos. Como diria o Capitão Nascimento, é você que financia essa merda aqui. É você que financia essa merda aqui! Só que, rapaziada, eu também preciso mostrar o outro lado. E as pessoas que recebem o benefício porque realmente precisam. Nesse caso, tá certo, né? Se alguém não tem condição de se manter, é um direito humano receber um auxílio. Mas é aqui que esse buraco fica ainda mais fundo e eu te respondo que, na verdade, não. Eles não deveriam receber. Pelo menos em parte. Mas antes de me xingar, vamos entender essa parada. Existe um provérbio chinês muito antigo que diz: dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Quando a gente fala de assistencialismo no Brasil, o brasileirinho médio tem um problema muito grande em compreender uma coisa muito simples. Não existe nada de graça. Você paga por absolutamente tudo o que recebe. O SUS não é de graça, o Bolsa Família também não é, seus remédios da farmácia popular também não são, e qualquer outro tipo de auxílio sai diretamente do meu e do seu bolso. Ponto final. Eu acho muito engraçado quando alguém que mora nos Estados Unidos,
Europa e tal, mostra como o preço das coisas por lá é ridiculamente mais baixo, o que possibilita um pobre morar numa casa boa, ter iPhone, carro do ano e viajar. E o Judith Clesson, empacotador de supermercado em Jundiaí SP, comenta: mas nós temos o SUS que é de graça, né, meu? Se eu tiver câncer, eu não preciso pagar o tratamento. Aqui nós temos leis trabalhistas que protegem o empregado. Claro, seu animal, você trabalha metade do ano só pra pagar essas coisas por meio de impostos. Enquanto um trabalhador médio na gringa pode guardar o seu dinheiro e fazer o próprio plano de saúde ou reserva de emergência, você mal consegue bancar o aluguel de um kitnet, quiçá qualquer tipo de luxo. Ou seja, a gente é pobre pra caramba e muito por conta de auxílio. Não, então, isso que ele tava falando no vídeo é uma visão meio romantizada dos Estados Unidos, né? Tipo, ele tá confundindo algumas coisas. Porque, por exemplo, não é necessariamente o fato do país ser liberal que faz com que a pessoa tenha um alto poder de compra lá. Mas enfim, ele tá misturando alguns conceitos aqui. Só que ainda o vídeo tá bom, vamos continuar vendo. Esse é um dos principais problemas. Enquanto em outros lugares as pessoas são incentivadas a ter autonomia e recebem salários decentes para isso, inclusive com redução de imposto, aqui é o contrário. O Estado diz que você não precisa se preocupar com nada. Aposentadoria, saúde, planejamento familiar, não precisa. Mas, ao mesmo tempo, paga metade do seu salário o ano inteiro para ter acesso a essas coisas e vive com migalhas que você chama de direitos. E eu não tô brincando, além de quase metade da população brasileira receber auxílios diretamente, o Brasil gasta cerca de 500 bilhões, eu disse bilhões de reais por ano com essas paradas, o equivalente a meio trilhão de reais. Você tem noção do que é meio trilhão? De uma forma muito resumida, se o governo realmente quisesse ajudar essas pessoas, esse valor é mais do que o suficiente para implantar, por exemplo, um plano de reeducação de curto a médio prazo. Porque se nós olharmos para um panorama de 5 a 10 anos, esse valor vira muitos trilhões. Cara, mas esses 500 bilhões devem incluir alguns outros programas, né? Tipo, programa de alfabetização, esse tipo de coisa, creio eu. Não deve ser só, tipo, assistencialismo puro e simples. E aqui tá o segredo. Se ao invés de pagar diretamente esse dinheiro na mão de quem aposta no Tigrinho ou paga ingresso para ver o show do Oruan, o governo investisse em coisas como educação de qualidade, desfavelização de bairros e mais incentivo ao empreendedorismo e autonomia, para as pessoas criarem suas próprias reservas de emergência e planos de saúde, em poucos anos não seria mais necessário. E voilà, o dinheiro poderia ser investido numa infraestrutura bem melhor. Porque na prática, o que acontece no Brasil é o ciclo da pobreza. O governo literalmente paga para manter as pessoas pobres. Ele não quer que você se desenvolva, mas que fique eternamente preso numa mamadeira chamada auxílio, porque sabe que você não usa o seu dinheiro para se planejar ou investir em nada. Então ele mesmo garante, entre aspas, o seu plano de saúde, aposentadoria e reserva de emergência, chamado seguro-desemprego e FGTS. Ao mesmo tempo que isso te mantém dependente e pobre para sempre. Coisas que simplesmente não existem em países desenvolvidos. Cara, lá eles têm problemas também, mas de fato, esse ciclo é um ciclo muito prejudicial. Ele fala como se fosse proposital, eu não subestimo a capacidade dos políticos brasileiros de serem burros, entende? Não terem capacidade de fazer as coisas direito. Eles podem simplesmente terem feito isso, tipo, e não percebido. Mas basicamente, quando você botou esses programas funcionando dessa forma, você criou um ciclo que prende a pessoa onde ela, tipo, prende ela numa estrutura onde ela não consegue se desenvolver de fato. Ela não consegue empreender ou ela não consegue se capacitar ao ponto de ganhar um emprego de alta capacitação, tá ligado? Um emprego de alto nível que vai pagar um bom salário pra ela. Aquela pessoa vai ficar eternamente recebendo pouco, seja em trabalhos precários ou do governo, em programas assistenciais. Então o que ele falou tá certo, esse ciclo realmente existe, tipo, ele é muito danoso. E ninguém tenta resolver isso, tá? Ninguém tenta resolver isso. Ah, você é adulto, não criança. Então quer dizer que você gastou todo o seu dinheiro em besteiras e não se planejou? Eu sinto muito, ninguém vai te ajudar. O resultado a longo prazo são adultos bem mais conscientes e educados, inclusive com maior número de investidores, como é o caso dos Estados Unidos. E claro, se a gente for ainda mais fundo, eu diria até mesmo que todo esse tipo de auxílio funciona como uma compra de voto, uma forma de manter o poder. Algumas pessoas te prometem te dar dinheiro todo mês para que você vote neles na próxima eleição, os tornando assim uma espécie de, sei lá, pai dos pobres? Quer dizer, não, eu devo estar indo longe demais, isso seria muita loucura. No fim das contas, o que precisa ficar claro é que enquanto o Brasil continuar bancando a pobreza ao invés de combatê-la, o ciclo nunca vai acabar. Porque para cada Joãozinho e sua mãe que vive recebendo Bolsa Família sem necessidade, existem 10 brasileiros ralando, pagando imposto e sustentando o sistema. E sabe qual é a parte mais triste? Quando essa conta não fechar, não vai ser o influenciador do Tigrinho ou a diva do Crass que vai pagar, e sim você, como sempre. E para falar a verdade, isso até já acontece. O INSS é comprovadamente uma pirâmide financeira sustentada por poucos contribuintes e só tá piorando. Quem não entende de economia até vem com aquela velha história de mas se o dinheiro acabar, o governo vai cortar os benefícios. Só que não, rapaziada. O que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo é a impressão desenfreada de papel moeda. Faltou dinheiro para pagar os idosos? Imprime. Faltou pro Bolsa Família? Imprime. Parece uma solução fácil, mas alguém paga essa conta. E é sempre nós. Por isso, o café chega a R$50, a carne vira artigo de luxo e o aluguel suga metade ou mais do salário mínimo. Porque o governo precisa
precisa arrecadar, o que gera o efeito cascata. E nós, contribuintes, somos o cofrinho dele. Como eu disse, nada é de graça, e infelizmente esse problema é antigo, e a cultura do assistencialismo virou até entretenimento. Agora, e se o governo realmente quisesse resolver isso? Bom, eu não sou nem um político, nem gênio da economia, mas só com o básico já dava pra melhorar muito. Primeiro, digitalizando 100% o cadastro de beneficiários, cruzando com Pix. Cara, nem é digitalizar os cadastros dos usuários, é digitalizar basicamente toda a burocracia brasileira. Você pega algumas tecnologias mais inovadoras e tenta aplicar, como por exemplo blockchain, mas se você não conseguir essas mais inovadoras, pelo menos faz o básico. Digitaliza tudo e torna tudo virtual, torna tudo digital, sem precisar de cartório, burocracia física. Você já vai economizar muito dinheiro e você vai evitar fraudes também, porque essas fraudes vão conseguir ser basicamente afastadas pelo fato de que você tem uma informação próxima da outra. Você pode, por exemplo, ver a movimentação de uma pessoa e perceber que, cara, ela não deveria estar no Bolsa Família. Ela já se sustenta sozinha, ela tá usando o Bolsa Família como um extra, só que não é para ser um extra, é para as pessoas que verdadeiramente precisam. Ao passo que ela pode também, entende, a partir das digitalizações de cadastros, conseguir ver supostas fraudes que existem nesses programas. Porque podem ter certeza, cara, muitas fraudes envolvendo pessoas que não existem devem acontecer aí. Porque já aconteceu várias vezes na história do nosso país com programas diferentes, aí não vai ser diferente do resto. Nota fiscal, receita e rede social. E pronto, metade da farra já cai pela metade. Segundo, incentivando as empresas a contratar formalmente, com isenção desses encargos absurdos, porque o custo de um funcionário CLT hoje é quase o dobro do seu salário. E talvez a melhor ideia de todas, acaba com o dinheiro direto na mão. É simples, paga o auxílio em cesta básica, aluguel, bolsa de estudo, tudo vinculado a um trabalho ou capacitação. Quer continuar recebendo? Tem que trabalhar e estudar. Simples assim, da mesma forma que um preso deveria trabalhar para ficar na cadeia, e não ficar sem fazer nada de... Essa ideia eu não sei se ela é tão aplicável assim, porque a pessoa sabe quais são as necessidades dela, né? Pelo menos a gente toma isso como pressuposto. Por exemplo, talvez ela não esteja precisando disso, ela esteja precisando de outra coisa, e por aí vai. Eu acho que dá mais liberdade pra pessoa gastar o dinheiro, você dá o dinheiro pra pessoa, do que, sei lá, só dar comida. Às vezes a pessoa não tá precisando de comida, ela tá precisando pagar o aluguel, algo do tipo. inteiro. Mas claro, tudo isso depende do Estado e a gente sabe que ele não vai fazer nada, porque como eu já expliquei em tantos vídeos do canal, a sua ignorância é lucrativa e rende voto. Então, se você ainda acredita que algum político vai te salvar, esse tipo de coisa boa sorte. acontece E bom, mesmo, rapaziada, se você gostou desse vídeo da forma como eu apresentei o tema, aí, ó, terminou o vídeo. E é isso, gente. Basicamente, o Bolsa Família criou um ciclo de pobreza no nosso país, entende? Onde a pessoa fica se mantendo pobre, mas não sai disso, entende? A gente precisa superar isso. A gente precisa pensar num modelo onde a pessoa não vai estar simplesmente sempre contando moeda, entende? Ou tendo que fazer maracutaia para poder sobreviver. A gente tem que criar um modelo onde, cara, o Bolsa Família vai ser uma coisa temporária para você se capacitar e ir pro mercado de trabalho e se sustentar sozinho. Aquele provérbio chinês que ele citou é muito aplicável aqui. Mais vale você ensinar um homem a pescar do que dar um peixe para ele. Apesar de que eu não sou favorável propriamente a abolir o Bolsa Família, né? Pessoas precisam de dinheiro, algumas pessoas necessitadas. Só que a gente precisa ver a forma como a gente dá esse dinheiro. Porque no Brasil tudo é várzea, né? A pessoa dá como quer, tira como quer e nunca se planeja. Precisa de planejamento. Precisa de planejamento para dar certo.